Olá, vamos falar de uma coisa que mais cedo ou mais tarde acontece com todo mundo: um produto que dá problema. E para isso, o Código de Defesa do Consumidor tem uma separação que é crucial. Existe o produto com vício e o produto com defeito. Olha, pode parecer a mesma coisa, né? Mas para a lei, a diferença é gigante e é ela que define todos os nossos direitos. Para entender bem, vamos imaginar duas cenas. Na primeira, um celular novinho em folha simplesmente não carrega. Poxa, é uma baita frustração. Agora, na segunda cena, a bateria desse mesmo celular explode e causa uma queimadura. Percebem? Uma coisa é um aborrecimento, a outra é um acidente sério. E aí que tá o pulo do gato. A lei não trata esses dois casos do mesmo jeito, nem de perto. E compreender essa lógica é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para saber exatamente como agir e principalmente de quem cobrar a responsabilidade. Então, vamos começar a desvendar isso. Primeira parte: qual é, afinal, a diferença entre o defeito e o vício? A diferença toda está aqui, nesse quadro. De um lado, a gente tem o fato, que é o acidente de consumo. A palavra-chave aqui é insegurança. O problema extravasa, ele causa um dano que vai além do produto. Do outro lado, tem o vício. Aqui eu converso sobre inadequação, sobre uma falha de qualidade. O problema fica contido no próprio item, causando mais um prejuízo financeiro. Vamos mergulhar na situação mais grave primeiro? O acidente de consumo, o tal do fato. A lei, lá nos artigos 12 a 17, define o fato do produto. É quando um defeito torna o produto perigoso de verdade. Pensa no freio de um carro que falha no meio do trânsito, ou num alimento contaminado que manda alguém para o hospital. O problema sai do objeto e atinge a saúde, a segurança ou o patrimônio de uma pessoa. Certo, mas e aí? De quem é a culpa? Quem paga essa conta? A lei estabelece uma fila, uma hierarquia bem clara. A regra geral é ir direto na fonte. Quem fabricou, quem produziu, quem importou. A loja ou comerciante só entra nessa história em algumas situações bem específicas, que a gente vai ver agora. E essas exceções estão todas listadas no artigo 13. O vendedor passa a ser o responsável se, por exemplo, ele vende um produto sem marca nenhuma, que não dá para saber quem fez. Ou se o produto é vendido sem uma identificação clara de onde veio. Ou, um caso super comum, se a loja não guarda direito um produto perecível e ele estraga. Aí sim, a responsabilidade cai no colo de quem vendeu. Ok, passado o susto do acidente, vamos para o cenário que, felizmente, é bem mais comum. Aquele produto que não machuca ninguém, mas que simplesmente não funciona como deveria. É aqui que a gente entra no território do vício. O vício, que é tratado lá dos artigos 18 ao 25, é um problema interno, sabe? É a TV nova com a imagem toda manchada, a geladeira que decidiu virar armário e não gela mais nada, ou aquele pacote de arroz que vem com menos quilos do que está escrito na embalagem. O prejuízo está ali, contido no próprio produto. E para o vício, existe um número mágico, um prazo que todo mundo deveria anotar: 30 dias. E o mais importante é o que acontece depois desses 30 dias. Se o fornecedor não resolveu o problema nesse tempo, acabou. O poder de decisão muda de lado. A escolha passa a ser de quem comprou. E são 3 opções: exigir a troca por um produto novo, pedir o dinheiro de volta corrigido, ou então negociar um abatimento no preço para ficar com o produto do jeito que está. A escolha não é mais do fornecedor. Certo. Mas na hora do aperto, a gente cobra quem? A loja? O fabricante? Para evitar aquele famoso empurra-empurra, o Código de Defesa do Consumidor traz um princípio super poderoso. O nome disso é responsabilidade solidária. E o que isso significa na prática? Que todo mundo que faz parte da cadeia de produção e venda, do fabricante à loja da esquina, é responsável junto. Não precisa ficar quebrando a cabeça para descobrir quem errou. Pode-se acionar quem for mais fácil, quem estiver mais perto. Isso não é só uma ideia, não. Está escrito na lei, com todas as letras. O parágrafo 1º do artigo 25 diz exatamente isso. Se tem mais de um responsável pelo dano, todos eles respondem juntos pela reparação. É, sem dúvida, uma das maiores garantias que a gente tem. Ufa! Bastante informação. Vamos então amarrar tudo isso num resumo bem prático para essa informação virar uma verdadeira ferramenta de proteção. Então, a lógica é simples. O problema causou um acidente, atingiu a segurança de alguém? É fato do produto. Agora, se o problema é só que o produto não funciona direito, é uma falha de qualidade. Aí é vício. E é saber essa diferença que define todo o resto: os prazos,
os direitos e quem a gente deve procurar. No final das contas, saber a diferença entre fato e vício vai muito além de decorar uma lei. É uma mudança de postura. É sair de uma posição de vulnerabilidade para uma posição de quem sabe o que pode exigir. E fica a reflexão: com esse conhecimento em mãos, como as relações de consumo podem se tornar mais justas daqui para frente?